Um toquinho de madeira, um martelo, um pino e uma espátula de borracheiro. Ferramentas extremamente difíceis e complexas de você aí que está pensando em iniciar na profissão conseguirem. Claro que não, cara. Toquinho de madeira pode ser de vassoura e qualquer material que você ache por aí. Olha o acesso. Como a minha mão, sem fazer muita pressão, praticamente já me leva até ele ali, ó. Movimentando lá, testando. Por outro lado, um acesso tão bom quanto do alto-falante. Olha lá a ferramenta, como ela chega por toda a extensão do amassado. Deu para pegar ali. Como ela massageia bem ele. Olha lá. Como ela chega na região da parte de baixo. Pô, Wallace, beleza. Mas e aí, cara? Por onde eu começo um amassado como esse? Eu começo pela parte do vinco, eu começo pela parte de cima, eu começo na ventosa, eu começo empurrando aquele ponto de tensão, ou eu começo trazendo essa pressão maior da parte de baixo? Calma aí, que essas perguntas serão respondidas ao longo da aula. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, é importante saber que não só o fato de sair levantando o amassado vai influenciar na qualidade do trabalho. Todas as decisões que a gente tomou antes de chegar até aqui, como por exemplo, ter tirado a porta do carro, ter trazido ela para a bancada, aproveitado os acessos aqui que o carro disponibiliza, vai fazer com que quando a gente coloque ali a primeira ferramenta em contato com a lata, o trabalho flua, vai fazer com que eu consiga também me conectar com o trabalho, eu não fique brigando para fazer o amassado, e sim um trabalho vai fluindo, etapa após etapa. Bom, o impacto, ele não só tensionou aqui um pouco a área de cima, como a área de baixo. Na minha opinião, o que significa um bom primeiro impacto? É praticamente tentar fazer com que o amassado volte da mesma forma que ele foi feito. Você está conseguindo visualizar toda a tensão dele. Dar um bom primeiro impacto é fazer com que, com poucos movimentos, ele literalmente se conecte à lata. Você consegue perceber que a granulação, por mais que ela tenha sido afetada, empurrada para dentro, ela ainda continua na lata. É uma granulação fina para mediana. Quer ver? Vamos chegar aqui perto. Ó, aqui dá para ter uma boa noção do nível de granulação. E o que eu quero fazer é copiar essa granulação nessas partes que foram afetadas. Só que, por exemplo, se eu começo mexendo com uma ferramenta, seja aqui um toco de madeira, pelo acesso que tem ali embaixo, pegando essa região, eu posso interferir na granulação. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Ó. Você consegue visualizar que ele está mexendo ali, ó. Então, o que eu procuro fazer nesse primeiro impacto é tentar pegar uma área, por exemplo, essa área aqui, como você vai poder acompanhar, colocar um pouco de pressão nela e fazer com que o movimento que seja colocado aqui traga tanto a parte de baixo, sem que eu coloque uma ferramenta aqui, e também distensione essa região de cima. Tire um pouco essa pressão. Quando eu levanto essa parte, de fato é o que vai acontecer. Eu trago, faço com que a lata erga aqui, mais ou menos na altura, pegando de referência essa parte com essa parte, e automaticamente eu puxo um pouco dessa pressão para cá. Eu faço com que ela se abaixe, eu tiro um pouco esse ponto de tensão. Ao contrário do que eu começar o amassado por aqui. Se eu começo ele por aqui, eu vou ter que colocar uma pressão maior. Acho que vai dar para você entender aqui, ó. Eu tenho que fazer alguns movimentos, ó, colocar uma pressão e olha como ele reage. Aquele barulho de amassado esticado, ele não para na lata. Automaticamente você já consegue perceber. Se eu, em vez de colocar a pressão aqui, colocá-la aqui, ó, essa área vai trazer aqui.
E olha como é sutil na parte de cima, mas ela também se movimenta. Então vamos lá. Tão importante quanto começar com uma ferramenta que não vai machucar tanto a ponta. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Ó, esse é um toco de madeira. Aqui. O formato dele. Opa. Difícil dar um foco. É um formato de risco. A madeira, ao contrário do metal, ela não vai marcar tanto a lata. Quanto menos eu marco a lata nessa primeira etapa, mais o trabalho se desenvolve. Outro ponto importante: o sentido do amassado. Você consegue perceber que de fato existe um amassado de risco nessa região, e quando eu me posiciono um outro aqui, e um outro lá na parte de trás. É muito interessante e importante aprender a visualizar bem o trabalho, para que quando a gente comece, ele flua. Mais uma vez, às vezes você briga com o amassado, ou às vezes você pena para fazer o trabalho, acaba levando muito tempo por achar que essas questões são irrelevantes. Quando você aprende a importância desses pequenos passos, quando você começa a bater, a empurrar o amassado, a levantar, a conectar, essa foi a palavra que a gente usou na aula passada, a aula de número 76, e que vai ser usada ao longo desses anos, nessas aulas que são transmitidas aí. Enfim, quando mais você aprende a conectar, mais o trabalho deslancha, mais ele flui. Então vamos lá, aquecer, extremamente importante, afinal a gente tem muita tensão ali no meio, no centro do amassado. Então eu preciso manter a peça bem aquecida. Eu não só aqueço aqui, ó, a região de baixo, do lado direito, como também aqueço a parte do vinco. Vou começar com um toquinho de madeira. Deixa eu posicionar bem a ferramenta. Ó, o encontro onde ela, ó, só o fato de ter aquecido e empurrado, olha como a pressão já se estabilizou. Estabilizei a pressão, agora eu começo dando pequenas batidas aqui, ó. Você vê que pelo som não são uma única batida. Repare não só no que está acontecendo ali, mas também no som. Estou tensionando a ferramenta, vou continuar batendo agora. Interessante mostrar para você como o toquinho está funcionando lá embaixo. Nessa parte eu estou pegando com ele reto, assim, de fato como o amassado estava, como era o sentido ali do amassado. E quando eu chego na lateral dele, aí, agora ficou bacana. Quando eu chego nessa parte, eu posso virar o toquinho, olha a diferença. Deixar ele reto, no sentido que o amassado estava. Por exemplo, aqui, a gente vai repetir esse movimento. E se eu fosse levantar o vinco, eu deixaria ele no sentido de vinco. Sutil, suave, uma sacada que poderia passar despercebido, mas quando você aprende a dominar a ferramenta que está utilizando, a sensibilidade, onde ela está conectada lá com a lata, os movimentos. Você viu, ó, que essa parte de baixo eu não coloquei nenhuma ferramenta. E olha como a granulação ali, ela já foi literalmente toda
conectada.